relatos na própria palavra de que inúmeras guerras aconteceram para que se conquistasse a paz. Então a gente precisa buscar, através do nosso esforço também, esse olhar para Deus, porque Ele olha por nós, porque Ele nos ama. Muitas vezes a gente peca, a gente erra, mas muitas vezes a gente também insiste nesse erro, mantendo esse pecado dentro de nós, e aí isso se torna um problema. Hoje nós vivemos uma sociedade mimizenta, uma sociedade que não me rele, não me toque, uma sociedade que eles chamam de sociedade líquida. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, também é novo. É uma sociedade individualista. O cara fica aqui o dia inteiro, ele está se relacionando com todo mundo, mas ele está se relacionando com ninguém. Então se tornou uma sociedade individualista. Quando você está sozinho, é aquela brasa fora do braseiro, a tendência é você esfriar, você fica ali vulnerável às suas vontades, ao que acontece no mundo, e tudo vai entrando. Então, com isso nos tornamos frágeis. Desta forma, o que acaba acontecendo conosco? O que acaba acontecendo com essas pessoas? Você não pode, muitas vezes a pessoa erra, você não pode falar nada. Então você vê muitos discursos hoje, em empresa, você vê em podcast, em entrevista, até mesmo com amigos, de que os discursos hoje assim, olha, tem que tomar cuidado para não ferir, porque aquilo vai afetar aquela pessoa e pode prejudicar. Isso até tem um nome. A gente costuma dizer, não, olha, aconteceu um problema, você não é culpado, não se martirize, o mundo é assim mesmo, o mundo é complicado, não se culpe. Então hoje em dia a gente ouve muito esse discurso, e o que é pior, muitas vezes a pessoa toma um revés da vida, fica mal, entra em depressão e até infelizmente comete um suicídio, e as coisas acabam acontecendo por um lado muito ruim. Então a gente vê muito desse discurso hoje no mundo de que você não é culpado. Existe também um discurso que é o outro lado, um pouco mais positivo, olha, vai dar tudo certo. Muitas vezes a gente faz isso, calma aí, vai dar tudo certo. Eu acho que tem um momento certo de você fazer isso. Mas a gente também usa muito esse discurso, vai ficar tudo bem, tenha calma. Então esses discursos hoje são muito usados no mundo, e a gente precisa tomar cuidado com eles. Hoje em dia a gente não percebe assim, olha, eu errei, eu pequei, preciso assumir essa culpa, até porque é libertador quando você assume e reconhece mesmo de coração que você errou. Mas é um discurso muito menos usado hoje. Talvez entre nós, cristãos, a gente vê um pouco mais do que no mundo, por de repente saber o que é o pecado e os problemas que são decorrentes dele. Então muitas vezes a gente erra, mas a gente precisa assumir de coração que erramos, e hoje em dia tem muito pouco isso. É muito mais difícil a gente assumir essa culpa. As pessoas estão com medo de se ferir, com medo de se machucar. Então esse tipo de discurso não é muito usado. Então, eu queria... Pode passar, por favor. Tá. Eu queria trazer aqui uma palavra que está lá em 2 Samuel. Os irmãos não precisam abrir. Eu trouxe aqui, na verdade, dei uma resumida nos versículos, mas eu queria trazer um exemplo aqui de pecado. Eu quero falar hoje sobre as consequências do pecado. Pecado e suas consequências. Sabe que o pecado é uma grande luta para nós cristãos,
partir do momento que você assume uma vida com Jesus, a gente sabe que haverá uma guerra, uma luta contra o pecado por toda a nossa jornada aqui na Terra. Então eu queria trazer um exemplo de pecado que aconteceu na Bíblia e que a gente tem inúmeros relatos de pecado na Bíblia, mas trouxe um mais pesado mesmo, que a gente vai falar de um cara aí que foi o maior exemplo de coragem e de bagaceira na vida mesmo, que aconteceu na vida desse homem. Então a gente tem aqui uma palavra. A gente sabe que Davi, ele foi um rei escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, para substituir Saul. Saul foi um rei mau, assassino, complicado, rebelde. E Deus colocou Davi ali de uma forma para substituir aquela Israel que estava mal representado por Saul. Davi, a gente sabe que foi um rei bacana, mas chegou um momento na vida dele que ele colocou os pés pelas mãos, trocou os pés pelas mãos, foi atrás de mulher que não era dele, mentiu para ocultar as coisas, engravidou a mulher que não era dele, levou o marido dela, esse rapaz, para ser assassinado, esconder o seu pecado. Quer dizer, a coisa foi só complicando, fez uma conspiração, um engano, achou que estava tudo bem e que conseguiria esconder esse pecado. Aí veio o profeta Natan e deu-lhe uma coça. Gente, naquela época, quem é que confrontava um rei? Ninguém. Só Deus. É só Deus para chegar de frente com um cara desse. A gente vê hoje, até tem alguns reis aí, né? Na nossa política, que ninguém confronta esse cara. Mas antes a gente tinha um profeta, um homem temente ao Senhor, como Davi, e tinha um profeta que falava com ele. Então, por mais que errou, o profeta vinha, a voz de Deus falava ali. Então vou dar uma lida aqui para a gente buscar algumas lições tiradas dessa palavra. Então, segundo Samuel, o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: você é esse homem? Natan disse a Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Pode passar, por gentileza. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: a sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Pode passar mais um, por favor. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Gente, pesado, hein? Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Gente, a gente tem aqui um grande exemplo, que foi na verdade aonde Deus, né? Puxei já logo os versículos onde Deus chega junto a Davi. E aí a gente sabe que
sobre as consequências de um pecado. Davi cometeu um pecado que nós sabemos, e as consequências dele foram ditas através até mesmo do profeta, e assim as coisas começaram a suceder. Então existe uma lição, já uma primeira lição aqui, que diz: eu ungi a Saul, rei de Israel, livrei das mãos de Saul. Davi foi escolhido para ser diferente. Foi para fazer a mesma coisa que Saul estava fazendo. Essa posição que Davi ganhou, ele não ganhou porque ele merece. Ganhou porque Deus colocou ele ali. Eu coloquei ele ali para ser diferente, para não fazer mais o mal. Não dar mais esse exemplo ruim. As vitórias, de modo que as vitórias de Davi eram as vitórias de Deus. Os salmos de Davi eram salmos de Deus. As palavras e as ações de Davi revelavam Deus. De maneira que se ele peca, não é só a imagem de Davi, é a imagem de Deus que está em jogo. A gente pode tirar um exemplo aqui também, irmãos, que muitas vezes eu mesmo, quando me tornei cristão, estava nesse processo de conversão, e a Solange me ajudou muito nesse entendimento. Ela que me trouxe para a igreja, e eu acreditava que a igreja menor estava sob a autoridade de uma maior, e eu olhava essa igreja maior muito ruim, porque no mundo nós vemos, para quem está de fora, né, a gente julga. Aquela igreja, aquele pastor é sem vergonha, não sei o que. Então, qual que é a imagem que você acaba tendo consequentemente desse Deus? De que ele coloca igreja em pessoas sem vergonha, muitas vezes roubando dinheiro dos fiéis e essas coisas. E depois você vai entrando na fé, você vê que não é bem assim. Mas quem está aí fora para se converter, existe sim um atrelar, você atrela aquela igreja, aquelas pessoas que servem Deus, você fica meio que no receio. Pô, esse cara age dessa forma, então como que é esse Deus? Então as pessoas repelem. Depois você vai entrando na fé, entendendo, como tudo na vida, né? Quando a gente se aprofunda em entender e vive melhor as coisas, você entende que aquilo não é bem assim. Então até mesmo as igrejas que têm mau testemunho, elas também são de Deus. A gente precisa tomar cuidado antes de criar qualquer julgamento. Irmãos, eu não agradeço a Deus primeiramente, a minha apóstola maravilhosa que me ajuda a estar aqui, me incentiva demais, é um ótimo testemunho de Deus, porque através da vida dela eu pude enxergar o quanto esse Deus é maravilhoso. Porque a gente muitas vezes não consegue enxergar Deus, nós somos limitados, mas através de algumas vidas, bem como a vida de muitos irmãos aqui, mas a vida dela principalmente é uma bênção, ser nascido de Jesus aqui na terra, bem como do nosso pastor também, que nos ensina, né, o Tiago, essa mansidão. Ele muitas vezes está ali por dentro, remoendo, mas ele não fala, ele fica quieto. Mas aí você vê o quanto essa mansidão está sendo trabalhada também na vida dele. Então eu agradeço o Carlos também, o Pinho, que são grandes exemplos de evangelismo. Isso motiva também a fazer esse trabalho de evangelismo, que é uma grande bênção. Não perder oportunidade de quebrar esses testemunhos ruins nas pessoas através do exemplo da nossa vida, levando a palavra de Cristo. Não perdendo oportunidade, irmãos. A gente perde muita oportunidade de falar de Jesus. Não pode. Essa semana eu tentei me preparar melhor para essa pregação, mas aí as coisas aconteciam. Eu estava ali me preparando muitas vezes na loja mesmo, só por um tempinho. Aí entravam pessoas, mas gente, curiosamente, eu estava falando de Deus ali. Pessoas que vieram pegar uma câmara de ar usada, velha,
Mas depois eu fui descobrir que no fundo estava querendo receber uma palavra de amor. Porque a própria pessoa já estava ali de uma forma não vulnerável, mas querendo falar de Jesus. Então, só um testemunho rápido. Foi um pai de um cliente meu lá, que a gente acabou se tornando amigo. Esse menino até trabalhou um pouquinho comigo lá na loja como ajudante. Ele queria aprender sobre bicicleta. Eu falei, então tem 1 hora por dia aí, você vai aprender. Tal. Isso lá, uns 8, 7 anos atrás. E acabei pegando amizade com o pai dele, que é piloto de ambulância do SAMU. Então ele vê muita coisa. E é uma família temente a Deus. Nessa época eu não era convertido, mas eles já eram. E eu sempre percebi um comportamento diferente naquela família. Pessoas calmas, tementes ao Senhor, pessoas diferenciadas. Gente, um cristão, ele é diferenciado. É legal isso, né? Ele é mais educado, é mais manso, é mais calmo. Via de regra, nós observamos mais do que agimos, e isso é importante, né? Então ele teve 2 testemunhos, mas eu vou contar um só, que foi maravilhoso. Ele compartilhou comigo lá na loja, na hora que a gente estava orando, falando de Deus. Ele estava pilotando a ambulância numa situação de emergência. Tinha uma senhora lá na parte de trás da ambulância, já muito mal. Não sei qual o problema que ela tinha, mas era uma senhora que estava muito mal. Ela estava para morrer. E ele sentiu, era de noite isso, de fazer alguma coisa diferente ali. Ele parou a ambulância, ele encostou numa viela, ele parou a ambulância, ele desceu da ambulância, abriu a porta de trás, ele pegou na mão dessa mulher e começou a falar de Jesus para ela. Ela estava meio que desacordada. E aí ele começou a falar de Deus, sem vergonha. E aí no final do que ele estava orando e falando, ele falou assim: você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita Jesus como seu grande Salvador, que te levará para os céus, para Deus? Começou a falar. Essa mulher, ela não estava tendo reação, mas a hora que ele olhou para ela, depois que ele falou isso, o sorriso dela estava aqui em cima. Aleluia! E ele começou a chorar. Ele ficou transbordado do Espírito Santo. Isso aconteceu muito comigo essa semana, irmãos. Principalmente quando falando sobre pecado. Então a gente vai vigiando. E o Espírito Santo transbordou demais na minha vida essa semana. De uma forma diferente das outras pregações que eu trouxe aqui. E aí ele fechou a ambulância, voltou, correu para o hospital, levou a mulher. Porque ele encostou a ambulância, desceu a mulher, quando ela passou na porta do hospital, ela faleceu. Então essa mulher foi salva. São essas ações. Ele poderia muito bem ter seguido viagem. Sabe lá que vida era essa? Mas o que Deus espera? Olhe para mim, Senhor, olhe, mas eu estou olhando para o Senhor. E olhar para o Senhor é ser sal e luz nessa terra, para que a gente faça algo diferente. Porque pecar, nós vamos pecar, mas insistir no pecado é literalmente uma decisão nossa. E nós vamos falar aqui das consequências de nós insistirmos nos pecados que muitas vezes nós colocamos como estimação em nossa vida. Quantos pecados precisou para Adão e Eva saírem do paraíso? Quantos? Um pecado só. Eles tiveram que sair. Então o pecado, ele é algo que não tem nada a ver com Deus. Pecado. O pecado provém de quem? Do inimigo de Deus. Deus é santo. E é essa santificação que Deus espera, porque Ele nos deu um livre-arbítrio. Você pode muito bem fazer o que você quiser na sua vida, mas ainda assim, trazendo esse entendimento para a palavra, a gente percebe que outras vidas serão afetadas quando você erra. A gente muitas vezes ouviu o discurso de que não tem nada a ver com a sua vida, o que você faz é problema seu, mas a tua família será afetada se você errar.
se você pecar? Pessoas em sua volta. Veja aqui, nessa própria palavra, Deus está trazendo a Davi o que vai acontecer com ele. Que a espada entrou na casa dele. Que ele fez as escondidas, Deus fará as claras. Todo Israel ver. Então a gente tem uma lição aqui de que as vitórias de Davi são as vitórias de Deus. Os salmos de Davi são os salmos de Deus. Quando Davi fazia os salmos, as pessoas enxergavam Deus e não Davi. Então, à medida em que Davi ele usa as suas palavras, tem as suas ações, um Deus é revelado. Então, à medida em que ele peca, também tem o nome de Deus. Então, as ações que nós cometemos como cristãos, irmãos, também revelam o nosso Deus. A gente precisa vigiar isso. A nossa vida não é sozinha, única, individual, ali atrás, fora do traseiro. Não, Deus te deu a vida para que você cuide dela, vigie dela, porque o pecado está aí, a todo momento. A decisão é sua de manter-se nesse pecado, porque quando você peca, irmãos, não vamos ser hipócritas, vamos sair daqui e vamos pecar. Vai errar. Agora insistir nisso. É aí onde está a questão, porque Deus perdoa, Ele vai te perdoar, mas haverá consequência. Então vamos seguir aqui. Deus também fala de uma aliança, né? Deus fala assim: Davi, eu fiz uma aliança com você. O propósito que você fez com Deus, que queria que você fosse diferente nessa vida, sal e luz nesse mundo, ir aí fora e quebrar essas cadeias do ódio. Eu coloquei você aí para ser diferente. Então, se fosse assim, manteria lá o Saul, né? Mas escolheu segundo o coração de Deus para que fizesse diferente. Então essa é a primeira lição. Tenha o nome de Deus quando você age na sua vida. Você não está sozinho. É importante a gente vigiar. Deus te deu uma esposa, um trabalho, filhos, saúde, responsabilidades, te deu um negócio. Por que você tem que procurar as coisas que eu não te dei? É curioso, né? Saber que aquele homem tinha um monte de mulher e foi procurar uma outra mulher, nada a ver. Por que ele foi fazer isso? Mulher do vizinho, porque ficou carente. Então, muitas vezes você está olhando lá a mulher do vizinho, ou você, mulher, está olhando o marido do vizinho, porque está carente, porque meu marido, minha esposa não está dando atenção, eu peguei o dinheiro da caixa da empresa lá, porque eu estava passando uma necessidade. Então, primeiramente, pare de dar desculpas, assuma a sua responsabilidade de que você errou, de que você pecou. Muitas vezes a gente não está cuidando das coisas de Deus, porque quando a gente faz esses erros, a gente não está cuidando das coisas que Deus te deu. A gente parou de olhar para a cruz, deixou de olhar para a palavra e passou a olhar para outros lugares. E aí a gente se torna vulnerável. E o que é pior, passa a culpar a serpente depois. Então o culpado é você mesmo. Pare de se vitimizar. Deus não gosta de vitimismo. Gente, Deus não gosta de vitimismo. Você fica lá se vitimizando, você fica lá se justificando. Mas isso, a hora que você colocar essa vírgula e esse mas, esse entretanto, esse todavia, já coloca um ponto final aí. Porque você está errado. Assuma os seus erros. Pecou, errou, assuma. Retoma, volta atrás. Não é problema voltar atrás. Deus está tentando dizer a Davi, nesse texto: você não tem desculpas. Só haverá cura na sua vida quando você
disser, eu pequei. Gente, muitas vezes, nem tudo que está acontecendo ali, que aconteceu de errado, pode não ser culpa sua. Pode ser, é verdade, ó, isso aqui não tive muito a ver, mas isso eu tive. Isso aqui é culpa minha. Então pode ser que aconteça isso na vida da gente. Então é importante a gente vigiar. Então aí tem uma lição também. Tá bom? Passa, por favor. Ok. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa. A gente já falou aqui. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho, que acabara de nascer, morrerá. Olha aí a consequência. Deus te perdoou, tá vendo? Olha só, Deus perdoou o pecado. Mas o que está acontecendo aqui? Uma grave consequência. Misericórdia. Seu filho morrerá. Irmãos, não necessariamente as narrativas da Bíblia, elas são uma regra. Então não é porque o cara foi assassino que o filho morrerá. Então isso não necessariamente é uma regra. A gente tem, por exemplo, lá em Atos 5, Ananias e Safira, quando eles venderam lá um terreno, uma propriedade, e na hora de dar lá a oferta, não foi dado como deveria, foi dado só uma parte. E os dois morreram na frente de Pedro, né? Um morreu e depois, logo em seguida, o outro morreu na frente dos apóstolos de Pedro. Então, assim, irmão, não é porque você também não dá um dízimo ou não dá uma oferta que você cai duro aqui na igreja. Tem que cair duro aqui na igreja. Então, a gente precisa entender que as narrativas da Bíblia não necessariamente se aplicam. Personagens da Bíblia, Deus tratou de uma outra forma. Você precisa entender o tamanho da sua promessa e as suas responsabilidades. Muitas vezes você não enxergou o tamanho da sua promessa ainda, da sua responsabilidade. Olha o tamanho da promessa de Davi. Então a consequência vai ser pesada se você não seguir o caminho e continuar pecando. Precisamos vigiar, precisamos entender que não necessariamente, acontece uma situação com uma figura, comigo, mas é o que vai acontecer com todo mundo. Deus nos dá uma responsabilidade e a gente precisa cuidar dela para que não haja consequência. Mas não necessariamente um assassino, que Davi foi assassino, colocar aquele homem na frente de batalha, isso daí foi um assassinato, e o filho dele morreu. Então não necessariamente isso vai acontecer com todos nós aqui. Então Deus trata cada situação. É curioso que muitas vezes ele pega um como exemplo, né? E aquilo serve de exemplo para todo mundo. Olha, foi pesado isso daqui, eu preciso vigiar e preciso tomar cuidado. Estamos em pleno 2024 falando de algo que aconteceu há mais de 3.000 anos. Acho que é isso, né? A história de Davi foi 1.000 anos antes de Jesus, né? Mas são lições que até hoje estão ali. A gente precisa observar essas coisas que acontecem. Eu me formei em administração. E tem um cara muito importante na administração chamado Peter Drucker. E ele falava o seguinte: você quer saber o que vai acontecer no futuro? Olha para o passado. As coisas se repetem. Então, os pecados se repetem, vidas e vidas aí cometendo erros, e você acha que a sua vai ser diferente? Ela pode ser diferente, ela pode ser igual a muitas outras vidas boas que aconteceram. Você pode ser esse exemplo. Então, irmãos, Deus te chamou não para ser Saul, Deus te chamou para ser Davi.
Glória a Deus, a gente vai ter vitória. Em nome de Jesus. Então aqui a gente tem uma lição de que não necessariamente Deus aplica a regra da Bíblia para todos. Foi só uma vez que Deus fez e não significa que Ele vai fazer novamente. Inclusive falando do Novo Testamento, quando e no Novo Testamento quer dizer que a ira de Deus que está presente em nossas vidas aqui foi depositada na cruz, todos os pecados. Ele pagou, Jesus pagou todos os pecados por nós, de dívida. Nós tínhamos uma dívida, merecíamos até que um raio caísse na nossa cabeça, mas Deus desviou esse raio e colocou em Jesus. Então, embora estejamos na graça, a porta da graça esteja aberta, que a gente tenha misericórdia renovada todos os dias, isso não tira o fato de que o pecado é destrutivo e de que ele vai gerar consequências. Então muitas vezes a gente se engana. A porta da graça está aberta, eu posso pecar à vontade, Deus vai perdoar, mas vai ter consequência. E muitas vezes, irmão, a gente vai perder muito tempo na nossa vida porque a gente mesmo atrasou. E aí a gente fica se perguntando, poxa, a coisa não está acontecendo. Se a gente pegar aquele slide que o Pedro Paulo trouxe ontem, aquele pequeno obstáculo no final da escada, e Deus ficou em silêncio, e a coisa não está acontecendo. Primeiramente, em tempo de prova, quando você está passando por uma prova, o professor fica em silêncio, ele não fala nada. Então, Deus está te observando. Sua promessa ainda não está acontecendo.